uma primeira coisa que a gente tem, que a gente trabalha muito forte aqui dentro, é a cultura. A cultura de entregas, a cultura da performance. E isso, a performance e a entrega, ela está dentro do nosso DNA. As pessoas que entram aqui, cada uma tem exatamente um job description, o que ela tem que fazer. E pode parecer extremamente formal, burocrático, mas isso é importante para as pessoas se situarem. E 2, a gente tem líderes das áreas que conjuntamente mantêm uma comunicação imperativa, para que a gente consiga alinhar os processos e o trabalho consiga fluir melhor entre todo mundo. A gente tem metas por área. Obviamente as metas são bem diferentes e variam de área para área. Mas no máximo 3. A gente não tem mais do que 3 metas. As pessoas não conseguem lembrar. Isso não adianta ter uma tabela com 20 metas, porque se você não lembra nem qual é a meta, você não vai jamais conseguir executá-la. Então, a gente tem no nível macro, e obviamente faturamento, aí entram as métricas comerciais, que são fáceis de mensurar, mas a gente entra no nível das áreas, a gente tem meta de audiência, de geração de audiência, de aquisição de conteúdo, e aí cada pessoa precisa entender o trabalho dela dentro da empresa. E como a gente está falando de uma startup em que você tem recurso limitado, você tem poucas pessoas trabalhando, funciona quase como um time de vôlei, assim, são basquete, 6 pessoas ali dentro, e que se uma sai, uma está mal, ou uma não está bem, não está legal, não está no melhor da sua performance, o time inteiro sente. Diferente, por exemplo, de um jogo de beisebol, futebol americano, que você tem um time de ataque, um time de defesa, você tem reserva para todas as posições, e aí você tem uma estrutura que, obviamente, as coisas giram mais fáceis. Então, a nossa relação aqui com metas e com objetivos é que objetivos eles têm que existir, as metas têm que estar claras para todo mundo. Se você vai adotar como você vai chegar nessas metas, é que, na minha opinião, tem que ser avaliada de estágio para estágio nas empresas. Eu não acho que uma startup de 2 pessoas precisa ter desenhos de todos os processos formalizados dentro de um doc. Sim, é desnecessário. A comunicação é muito mais ativa, mas à medida que a sua empresa vai crescendo, essa necessidade vai aparecendo. E aí que o bom gestor, o bom líder, ele tem que entender que ele sai do modo vamos tornar a comunicação mais ágil para vamos tornar a comunicação mais produtiva. A gente precisa pensar na produção. E aí os processos precisam estar muito bem desenhados. A gente tem um objetivo anual, mas com reuniões trimestrais de entrega de resultados, né? Então a gente senta, conversa, qual foi o resultado do trimestre, onde a gente acertou, onde a gente errou. Papo mais rápido, formal. No semestre a gente tem um fechamento. Então todo fim de semestre a gente senta, reúne, faz um evento e aí a gente vê onde fez a caminhada e qual que é a perna que a gente tem que cumprir, né, dos próximos 6 meses. Isso é um desafio muito grande para qualquer startup que está começando, né? Porque você quer, atrair pessoas boas, 2, você quer ter uma meritocracia que seja importante, que as pessoas consigam crescer. Você precisa ser eficiente, porque com poucas pessoas você tem que entregar muito. E você também não quer um ambiente que exerça uma pressão extrema por resultado. Você quer que as pessoas se sintam bem. Então é um balanço que você tem que puxar, mas ao mesmo tempo não pode puxar demais para a corda não estourar, para não virar um ambiente insalubre de trabalho. Isso, em muitos casos, a linha é tênue para o empreendedor. Às vezes o estresse, a incerteza, o medo de não conseguir executar leva o empreendedor a atitudes extremas que acabam impactando o ambiente do time e, obviamente, a cultura que está sendo formada. Hoje, eu faço 100% das entrevistas. 100%, na verdade, 100% das entrevistas passam por mim, das pessoas que vão entrar. Muitas vezes, eu vou para validar, mas eu já barrei contratação aqui, porque eu achei que não seria bom para o time. Porque eu já experimentei, já senti na pele o que é errar numa contratação. Quando você erra numa contratação, o problema é que você não perde só o tempo que a pessoa ficou dentro. Você perde oportunidade. Então, esse tempo duplica, triplica. E para uma startup, o custo de oportunidade é o custo mais caro que existe, apesar de ser difícil de ser mensurado.
Então, perder tempo, entre aspas, criando um bom processo de recrutamento, um bom processo de entrevista, um bom processo para certificar que aquela pessoa tem um perfil é importantíssimo. Obviamente, você não vai acertar 100% das vezes, obviamente, os problemas acontecem e acontecerão, mas é sua obrigação minimizar essa chance de acontecer. Porque se você deixar aberto e maximizar, você vai ter problema. E aí isso pode matar a sua empresa. Acho que a gente tem uma equipe de produto geograficamente dispersa do headquarter da empresa. O meu diretor de produto e a equipe fica em Belo Horizonte e aqui em São Paulo fica a estrutura comercial da empresa. Então a gente tem um diretor de produto, a gente tem uma equipe de infraestrutura, que está uma equipe de suporte, que trabalha, uma equipe de infraestrutura, uma equipe de desenvolvimento. Então, no nosso caso, a gente acabou adaptando para a nossa plataforma, para o nosso produto. Então, dentro de desenvolvimento, a gente tem uma pessoa que trabalha especificamente com player, que é o player que toca dentro dos sites, e ele está pensando especificamente como tornar esse player melhor, mais social, que as pessoas queiram assistir o vídeo, tornar ainda mais atraente. A gente tem uma equipe de infraestrutura, no nosso caso, ela é fundamental, porque a gente está falando de teras e terabytes sendo entregues todos os dias. A gente está impactando 15 milhões de pessoas todos os meses, então 200 milhões de recomendações. O nosso volume de vídeos é muito grande, então o processamento, o arquivamento desses vídeos é extremamente crítico para o nosso negócio. E a gente tem a equipe de suporte para fazer o atendimento e hotfix e os problemas que a gente possa ter.